Olá, meus amores. Hoje eu vou apresentar o Pode TPP, dos alunos do curso de Publicidade do IFAM. A campanha de hoje é Saúde não tem preconceito ou cuidado além do gênero. Nós vamos trazer o convidado João Lucas Ramos, um psicólogo, que vai falar sobre o tema Direito à Saúde, Cuidado e Participação Social. João, pode se apresentar. Olá, eu sou João Lucas, sou psicólogo, atuo hoje como psicólogo na Ciência Manaus, por meio de um processo de bolsa de estudos de especialização em saúde pública, né, e sou representante norte do Fórum dos Direitos Humanos, da Diversidade e da Equidade de Raça e Gênero da Rede Unida. Nossa campanha é muito voltada para as alunas do ensino médio do IFAM, caso que temos mais alunos. O que você quer falar sobre o atendimento psicológico que a gente pode dar para essas alunas? Então, se a gente for pensar na rede de assistência à saúde, né, hoje a gente tem em algumas unidades básicas de saúde o serviço de psicologia, né, aqui no município de Manaus, em que pode ser a porta de entrada, né, dessas pessoas trans ou cisgêneras também, né, em busca de acompanhamento psicológico. Né? Então, por exemplo, na minha unidade de saúde, como é que acontece? Lá no GEBS de Medeiros, na Zona Leste. Então, a pessoa, né, tem que ir até a unidade presencialmente, né, procurar o atendimento médico, de enfermagem, né, e a partir desse atendimento inicial, ela pega o encaminhamento para a psicologia ou para um outro serviço, mas nesse caso da psicologia, e aí ela passa por uma avaliação multiprofissional com os outros profissionais que trabalham comigo, fisioterapeuta, nutricionista, profissional de educação física e assistente social, né? E a partir dessa primeira entrevista é que a gente identifica os outros processos de saúde que a pessoa está passando e que podem ser também assistidos para além da psicologia, né? E aí a partir desse encontro também é agendado o atendimento. Aqui na cidade de Manaus a gente tem um ambulatório de diversidade sexual, aqui na Policlínica Codajás, né, em que é o serviço que tem outros, para além do atendimento psicológico, a gente tem atendimento também com a questão da avaliação ginecológica, né, para a questão do uso da hormonização, né, então é o único serviço, né, específico para esse fim, né, e que também tem atendimento psicológico e psiquiátrico. E no caso das campanhas atualmente de Outubro Rosa, Novembro Azul, qual a sua opinião sobre elas na tentativa de incluir pessoas trans, já que elas são uma campanha muito voltada para pessoas cisgênero, dado a escolha das cores e todo o processo, toda como ela é feita, principalmente Outubro Rosa para mulheres e Novembro Azul para os homens? Eu acho que a gente ainda está muito distante do que a gente devia estar pensando numa política nacional de saúde integrada à população LGBT e considerando que é uma política, né, de mais de 10 anos, na verdade, e que a gente ainda está patinando nesse entendimento de que os corpos não cisgêneros também precisam de cuidado, né, e para além do cuidado em saúde mental e da oferta, né, de hormônio, né, tanto, né, para as pessoas transmasculinas quanto pessoas transfemininas, né? Então, por exemplo, o Outubro Rosa, né, é rosa porque é feminino, né? Mas homens trans, né, pessoas com útero, né, também precisam de acompanhamento ginecológico, né, e também estão em risco potencial para desenvolvimento do câncer de colo uterino, bem como homens cis, né, héteros, também estão, né, dentro da faixa de risco para o desenvolvimento de câncer de mama, porque todo ser mamífero tem tecido mamário, né, então tanto homens quanto mulheres. Então os homens cis também precisavam ser assistidos, né, nesse entendimento de que podem desenvolver o câncer de mama, né, mesmo sendo 1% dos casos, mas 1% já é muito. Né, e também, né, as pessoas com próstata, né, mulheres trans, travestis, também precisam ser assistidas aí nesse entendimento do cuidado com relação ao câncer de próstata, né, e o câncer de pênis, para quem não fez a redesignação de gênero, que também precisam dessa assistência e acabam ficando à revelia, né, ficam ali na fronteira, né, não sou, né, cis, né, e aí acabam ficando de fora das campanhas. Então, isso tem muito a ver com como o sistema ainda não entendeu, né, e por ser um sistema, né, ele não pensa ainda, né, nas pessoas trans. Né, então, acho que uma das propostas dessa nossa conversa, né, quando vocês me convidaram, é pensar na participação social, justamente para que a gente possa ocupar espaços para falar disso,
né? Porque a política de saúde ela é feita em diversos espaços, inclusive nos conselhos. Então, se a gente não tiver pessoas trans nesses espaços, né, só pessoas cis vão continuar construindo política de saúde, né? Então, por exemplo, eu participei da construção, né, da primeira Conferência Livre Nacional de Saúde Mental da População LGBTQIAPN+, né, muito no sentido da gente dar visibilidade e voz para que as pessoas do segmento LGBT possam falar sobre a questão de saúde mental, né? Então, de não serem assistidas, de não serem entendidas pelos profissionais de saúde, né, da negação do gênero, da identidade de gênero, da sexualidade, porque, infelizmente, a gente ainda tem profissionais de saúde mental, né, que estão ali muito atrelados às questões religiosas e que negam essa existência, né, e que acabam, né, em vez de ajudar a pessoa a entender a sua sexualidade e identidade de gênero, acabam tentando fazer um processo de aniquilação dessa subjetividade. Você tocou no assunto sobre psicólogos e atendimentos que acaba tendo preconceito com o próprio paciente. Uhum. Nesse caso, se a pessoa sofrer preconceito num atendimento psicológico, como ela faz para denunciar isso? Então, por exemplo, hoje, né, pensando em vir para cá, eu trouxe, né, alguns textos, né, o principal deles é o Código de Ética Profissional do Psicólogo, em que lá no começo, né, fazer uma leitura rápida aqui, dos princípios fundamentais da atuação do psicólogo. Né? Então, o psicólogo, né, baseará o seu trabalho no respeito e na promoção da liberdade, da dignidade, da igualdade e da integridade do ser humano, apoiado nos valores que embasam a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, em momento nenhum, a atuação do psicólogo ela pode vir, né, na direção de negar, né, o sofrimento do outro. Né? Então, a gente precisa ofertar um espaço, né, de cura e de cuidado. Né? Então, por exemplo, eu vim com o pingente do Conselho Regional de Psicologia da 20ª Região, que é o Conselho Regional responsável pela fiscalização, orientação e manejo, né, geral da prática do psicólogo no estado do Amazonas e Roraima, justamente para sempre lembrar de que a atuação do psicólogo ela não é feita sozinha. Né? Então, a gente precisa prestar contas da nossa atuação a um conselho, né, regional, né, e que é nesse espaço em que a gente precisa estar acionando quando a gente for atendido por um profissional e não se sentir bem. Né? Então, dentro do site do conselho, né, a gente tem espaços de denúncia, né, tem os canais né, da fiscalização, então você pode entrar em contato, né, indo ao conselho, via e-mail, via telefone, né, apontando, né, quem foi esse profissional, que prática foi que ele teve com você, e é importantíssimo que a gente faça isso, né, porque é assim que a gente garante uma boa qualidade no atendimento psicológico, né, e evita que esses profissionais continuem aí atuando, né, de maneira tão desrespeitosa, né, com a vida das pessoas. No caso, o Plano da Codajás, existe outros, ou alguma outra alternativa? Tipo, a gente sabe que é na Zona Sul, que é um pouco distante da maioria das pessoas. Existe outra alternativa para pessoas trans de ter um atendimento como é o atendimento lá? Então, de maneira especializada, infelizmente não. Né? Então, por enquanto, a gente só tem esse dispositivo funcionando dessa maneira. Né? Mas, por exemplo, uma militância que a doutora Dária Neves, que é a médica ginecologista que atende no ambulatório, já vem travando há algum tempo, que é no convencimento, né, de que os outros profissionais médicos, né, da atenção primária possam estar direcionando algumas técnicas de cuidado, né, para manejo, né, de hormonização em alguns níveis, também nos territórios. Né? Só que isso precisa de um processo, né, de educação permanente, desses médicos entenderem como é que é isso, né, dos serviços estarem, né, aderindo a essa população, porque a gente ainda falta muito, né, como já falei no começo, né, esse entendimento, né, do que é esse cuidado, né, e de como eu cuido dessa pessoa, do respeito, né, à sua identidade de gênero, né, ao seu nome, né, a ser chamado, né, para além do nome social, assim, quando o nome é redesignado também, né, retificado, aliás,
do respeito a isso, do entender que por você ser, né, uma mulher trans, né, você precisa ainda ser assistida, né, nos serviços que homens cis, né, por exemplo, a questão da questão da próstata, né, quando você estiver mais velha, vai precisar também ainda ser assistida nesse sentido, e a gente precisa respeitar, né, o seu corpo, né, na sua integridade. Né? Então, assim, acho que, né, para além de só ofertar o serviço, né, a gente precisa preparar bem os trabalhadores, médicos e não médicos, também nesse cuidado. Né? Então, a priori, né, como ambulatório especializado em diversidade, a gente não tem. Né? A gente só tem realmente lá no PAN. Né? Mas a ideia é que se tenha essa oferta de serviços em outros espaços. Né? Mas isso é uma luta que a gente vai precisar, né, todos juntos, juntas e juntos, né, travar para que a gente consiga convencer a rede de saúde a ocupar e realizar esse cuidado. No caso dos estudantes trans, tanto do ensino tanto menor de idade quanto do estudante de graduação, existe leis asseguradas tipo, no acompanhamento psicológico deles, porque a gente sabe que esse preconceito e o acompanhamento psicológico é o principal desafio de fazer essas pessoas continuarem nos estudos. Muitas delas acabam desistindo por conta disso. Então, existe alguma lei, algum direito assegurado na nossa Constituição sobre isso? Então, a Lei 10.216, que é a Lei Orgânica da Saúde Mental, ela versa sobre a oferta, né, de serviços, né, para as pessoas. Né? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa trans que já estou no processo de adoecimento, né, por conta, né, do preconceito que eu sofro dentro de casa, pelo preconceito que eu sofro dentro do IFAM, ou, enfim, de outra instituição de ensino em que eu esteja imersa. Né? Então, assim, você pode ser assistida, né, na unidade básica de saúde, né, que é a porta de entrada para acesso à saúde mental. Né? Nesses casos né, mais graves e persistentes, a gente tem os serviços, né, CAPS, né, o Centro de Atenção Psicossocial, e aí, dependendo da idade, a gente está falando de adolescentes aqui, tem o CAPSI. A gente tem 2 serviços CAPSI em Manaus, um na Zona Leste, lá no Conjunto Cariquara, e outro no Parque das Laranjeiras, né, que é o CAPSI Sul. Então, assim, a gente precisa ainda, e aí talvez essa seja a grande mágica, né, das conferências livres, né, que a gente conseguindo ouvir as vozes que sofrem, né, para informar, né, e para construir políticas. Né? A gente vai ter agora, entre 11 e 14 de dezembro, a Conferência Nacional de Saúde Mental, né, que a Conferência Livre que a gente organizou, né, é uma etapa preparatória para essa conferência. Então, nessa conferência, a gente vai estar discutindo novas diretrizes, né, para a questão da política pública de saúde mental, né, considerando aí a necessidade de atualização, né, e de pensar outras práticas, pensar outras populações. Né? Então, a assistência, né, para pessoas trans, né, acho que a gente pode não ter discutido, né, de uma maneira mais ampla, né, mas aí na Conferência Nacional, acho que pode ser uma coisa a ser ventilada de maneira mais fortalecida, até para a gente conseguir garantir, né, de maneira mais efetiva. Então, para fins de oferta, existe uma oferta, né, geral, né, por meio dos serviços, né, das unidades básicas de saúde, dos CAPs, né, e aí a gente só precisa realmente fortalecer, né, o entendimento dos profissionais, né, de que o sofrimento que uma pessoa trans tem, ela é real, né, ela precisa ser validada e precisa existir um processo de realmente fortalecimento, né, desse indivíduo que está em sofrimento. No caso de pessoas não binárias, quais são os atendimentos que tem em Manaus, na unidade de saúde, que possam facilitar, tipo, porque a gente sabe que é uma oferta diferente, porque o que eles procuram pode ser diferente de uma pessoa trans binária, questão de transição e tal. O plano da faculdade ele é especializado para pessoas não binárias também? Então, eu sei que houve uma oferta, né, por exemplo, da questão do preventivo, né, para pessoas com útero, né, e aí pessoas não binárias designadas mulher ao nascer estavam dentro desse corpo de pessoas que poderiam receber essa oferta de serviços. Né? Então, acho que por ser uma categoria, né, dentro da sigla,
muito recente ainda, a gente talvez não tenha tido, né, o entendimento de quais são os serviços que essa população precisa, né, até porque a gente talvez não tenha tido acesso, né, a eles. Né? Então, por exemplo, eu ainda não atendi, né, na unidade básica de saúde que eu atuo hoje, pessoas não binárias. Né? Então, assim, ainda não tive acesso a elas, né, mas, enfim, deixo sempre aberto, né, a quem procurar o serviço, e acho que é importante, né, que, né, as pessoas não binárias elas possam ocupar esses espaços de discussão até para sinalizar o que elas estão precisando. Né? Às vezes eu sinto que existe um afastamento do serviço de saúde, né, por conta do preconceito institucional, por conta, né, de toda a questão da discriminação. Né? A gente sabe aí que a população trans, né, muitas vezes está em uma situação de vulnerabilidade social grande, por serem expulsos de casa, por estarem muitas vezes, né, à margem, né, em diversos níveis, né, às vezes não conseguem alcançar certos espaços de discussão, né, e aí por isso que o movimento social ele é importante, né, porque ele acaba descriando essas barreiras, né, acaba abrindo espaços de acesso. Né, por exemplo, aqui em Manaus a gente tem a Sotran, que é a Associação, né, de Travestis, Transsexuais e Transgêneros do Amazonas. A gente tem a ATAM, né, que é a Associação de Transmasculinos aqui do Amazonas também, que são entidades, né, que estão agregando aí tanto o segmento transfeminino quanto transmasculino, né, de maneira a dar visibilidade, né, essa população existe, ela é real, né, e ela tem necessidades, inclusive de saúde. Né? Então, não acho que as pessoas trans não binárias precisam ter um movimento específico. Né? Uma associação de não binários. Mas eu acho que dentro dessas associações que já existem e outras que possam vir a existir, elas possam estar fomentando essa discussão até para provocar o serviço de saúde. Né? Como eu coloquei aqui, eu não tive contato, né, enquanto terapeuta, enquanto psicólogo, num serviço de saúde com essa população. Mas eu sei que ela existe, eu sei que ela precisa, em alguns níveis, do serviço de saúde mental, né? E aí eu acho que realmente está faltando tanto, talvez elas se sentirem à vontade de procurarem pelo serviço que eu estou ofertando lá no Jorge Teixeira, quanto também conseguir alcançá-las nesse sentido também, né? de oferta de serviço. No caso da mudança de documentação de uma pessoa trans, isso pode afetar na hora dela ser atendida, tipo, ela não conseguir um atendimento, tipo, ginecológico, de exame de próstata, porque o documento dela foi mudado e ela pode trabalhar com o gênero que ela se identifica? Então, a gente está tendo ainda um problema sério com relação à questão do sistema de regulação, né, porque ele tem campos específicos baseados em gênero. Né? Então, a partir da retificação, né, no CPF, né, existe lá, né, uma mudança no gênero registrado. Então, a pessoa, né, designada homem ao nascer e que retificou o seu documento para feminino, né, para uma pessoa feminina, dentro do campo dela já fica indisponível, por exemplo, os exames específicos, né, tidos como masculinos, né, para a questão do PSA, que é o exame para testagem do antígeno prostático, né, que é um dos exames de rastreio do câncer de próstata. Né? Então, assim, a mesma coisa, né, para pessoas designadas mulheres ao nascer, né, e que hoje, né, tem uma identidade masculina, né, quando a gente coloca, né, uma solicitação de uma pessoa, né, do gênero masculino nos sistemas, né, de regulação, já fica indisponível automaticamente qualquer consulta, qualquer atendimento relacionado ao gênero feminino. Então, a consulta ginecológica, né, exame de mama, o PCCU, né, o exame de rastreio de câncer do colo uterino, né, já não fica disponível, né, assim como o pré-natal, por exemplo. Né, o pré-natal, né, de uma pessoa trans masculina que está gestante, né, hoje, eu não sei como é que está no sistema, mas há alguns anos atrás, automaticamente não existiria essa possibilidade, porque você coloca lá o gênero da pessoa, né, os campos, né, de pré-natal, de ginecologia e entre outras coisas, elas ficam já indisponíveis automaticamente. Então, isso precisa ser atualizado também, porque aí tem uma questão de atualização também do entendimento de quem é o público de saúde que está sendo assistido, né, porque a gente também não pode evitar,
né, não pode proibir que uma pessoa transmasculina que está gestante de ter acesso ao pré-natal. É importantíssimo que tenha, né, para a garantia do acesso, para o cuidado, enfim, de outros processos também. E a gente sabe que tem casos, né, de pessoas transmasculinas gestantes, né. No caso, a gente está entrando no Dezembro Vermelho, que é sobre conscientização sobre o HIV. Sim. Em Manaus, a gente sabe que essa população trans está em maior risco por conta de todo o preconceito, viver às vezes em prostituição. Sim. Em Manaus, a gente tem alguma assistência psicológica para pessoas que estão vivendo com HIV? A gente tem nos coletivos, por exemplo, tem a rede de jovens e adolescentes e jovens vivendo com HIV, né, que eles têm algumas parcerias, né, dentro do próprio Hospital Tropical e dentro, por exemplo, tem a Casa Amiga, né, que é um espaço de acolhimento, né, de pessoas LGBT que foram expulsos de casa, que tem uma articulação, tem uma oferta de serviços de saúde mental, né, a rede, né, busca também essas parcerias com os serviços de saúde para poder estar direcionando, né, então, infelizmente, a gente tem aí uma incidência, né, de mulheres trans e travestis que usam, né, da prostituição como meio de renda por não conseguir, né, outros meios de ganho financeiro, né, e existem alguns projetos, né, a própria Sotran, né, em parceria com a Universidade do Estado do Amazonas e o próprio Tropical, tem feito oferta, né, de redução de danos, de alguns serviços para elas no momento, né, do seu trabalho à noite, né, para evitar, né, reduzir ali os danos, né, e bem como ter essa oferta dentro das redes, né, dessa oferta de cuidado, tanto entre pessoas, porque às vezes, né, eu nem preciso necessariamente da assistência psicológica. Às vezes eu preciso do suporte de alguém que entenda o que eu estou passando. Né, eu sendo uma pessoa vivendo com HIV, né, que às vezes não entendo direito como é que é isso, como é que é esse tratamento, né, a médica me passou uma medicação para eu tomar todo dia, né, tem que fazer o exame da carga viral, né, aí a carga viral ainda não está indetectável, né, e aí o medo, né, da morte, né, porque enfim, a gente ainda tem essa coisa, né, do câncer gay, entre outras coisas. Então, assim, às vezes entender que tem uma pessoa mais velha do que eu, que já convive com o vírus há mais tempo, que já passou por esse medo inicial e já entendeu algumas coisas agora, né, às vezes isso já é o suficiente para me fortalecer no autocuidado, né, no entendimento da minha condição de saúde agora, né, e de que, né, existe vida após o diagnóstico positivo. No caso, em Manaus, existe alguma campanha que busque especializar pessoas do atendimento, médicos, enfermeiras, pessoas da recepção no geral, a atender uma pessoa trans, saber como deve ser fornecido todo o atendimento direcionado a ela? Então, dentro do ambulatório de diversidade, né, a equipe toda lá, eles oferecem, né, de tempos em tempos, né, oficinas de humanização para os serviços. Né, e aí, paralelo a isso, tem outros grupos que não vou poder estar nomeando aqui por fugir a cabeça, que também oferecem esse serviço dentro da rede de saúde, na verdade, dentro da política de humanização. A ideia era que, de fato, a gente pudesse estar discutindo isso, né, dentro das secretarias, tanto do Estado quanto do município. A gente tem setores específicos que trabalham com diversidade, setor, né, dentro da SES, na Secretaria de Estado, a gente tem aí, né, uma coordenação estadual, né, de saúde da população LGBT, né, que tem ofertado esses espaços de orientação. Né, existe uma política nacional de saúde integral da população LGBT, tem uma política estadual agora, né, que tem um pouco mais de 3 anos, né, que também versa sobre essa questão da qualificação dos serviços. Né, então, motivos existem, né, existem espaços para isso, que é o que a gente chama de educação permanente em saúde, né, que é o momento em que a equipe de saúde reúne para discutir sobre o processo de trabalho, e que uma das coisas que precisam ser discutidas é realmente a questão da humanização. Né, então, de entender que público é esse, que siglas são essas, né, porque as pessoas ficam aí fazendo até piada, que tem muitas letras e tudo mais, mas essas letras elas vêm no sentido de dar visibilidade à existência daqueles corpos, né, e daquelas identidades. Então,
né? Não adianta eu querer regredir para o GLS e achar que todo mundo é simpatizante e é isso, né? A gente caminhou muito, né, na construção dessas identidades e do respeito a essas identidades para a gente negar hoje, né, a possibilidade de cada letra daquela ser visibilizada sim, né, como alguém que é importante, que existe. Então, eu aqui como aluna do Instituto Federal do Amazonas, eu tive um problema, tipo, eu fui usar o banheiro e uma professora, ela falou que ela queria que eu me retirasse para ela usar. Nesse caso, eu poderia ter algum direito assegurado por justiça? O campus pode ter alguma medida para isso? Ou realmente, nesse caso da professora, eu precisaria sair do banheiro para ter que usar? Acho que não faz sentido você ser expulso do banheiro, né, por uma professora, né, sobretudo por um profissional da casa. Né, acho que era importante, né, acionar, né, a ouvidoria do campus, a ouvidoria do IPHAN, né, que se não tem um regramento do uso do banheiro por pessoas trans, né, que se constitua. Né, eu acho que, né, é aquela mesma coisa que a gente conversou com relação à população trans não binária. Assim. Se a gente não visibiliza isso, acaba não existindo essa discussão. Acho que essa discussão é necessária. Né, eu acho que não faz sentido expulsar, né, uma aluna, né, do banheiro, né, enfim, aí vou te forçar a usar o banheiro masculino a troco do quê? Né, então, eu acho que é importantíssimo, né, a gente não deitar para qualquer tipo de aniquilação da nossa existência, né, desde que seja qualquer coisa, né, do acesso ao banheiro, ao nome, né, porque qualquer retrocesso mínimo que seja, né, vai nos colocar num lugar de obscurantismo e de negação de existência. Então, assim, acho importantíssimo que a gente acione a ouvidoria do campus, a ouvidoria da reitoria, né, para que se inicie essa discussão, se já não existe. Né? Eu acho que é importante, né, que as pessoas usem o banheiro e que se sentem, né, mais seguras até. Né? Porque, por exemplo, você vai usar um banheiro masculino, né, e aí pode ser alvo de violência, né, por ser uma pessoa trans, nesse tipo de banheiro também. Então, assim, eu acredito que você não oferece risco nenhum a essa professora ou qualquer outra mulher, né, da sua turma ou de qualquer outra turma aqui do IPHAN, por estar usando aquele banheiro. Você estava indo no banheiro, né, enfim, para usar o banheiro. Né? Você não estava indo lá para atacar ninguém, como, enfim, as pessoas têm usado esse tipo de jargão aí, né, para tentar ofender a existência, para tentar invalidar a possibilidade. Enfim, a gente tem aí a garantia de acesso, de fato, né, a um serviço mínimo, que é o acesso ao banheiro. No caso do Unifam, a gente tem alguns alunos, estudantes trans, que eles optam por não usar o nome social, por questão de família, ou até mesmo por não estar preparado para não saber ainda. Mas ainda querem ser chamados pelo nome social. Tipo, eles não querem botar na chamada, mas querem ainda ser chamados pelo nome social. A gente teve um caso de um aluno que ele tentou falar para os professores comunicar isso, e eles se negaram a falar e falaram que só iam chamar o nome que estava na chamada. Nesse caso, se uma pessoa trans, se ela não optar por usar o nome social na chamada, ela precisa ser na chamada para garantir esse direito de ser chamada, ou ela pode só comunicar aos professores, a assistência social, a psicologia, sobre isso? Eu acredito que é importante, né, esse registro, né, para que a gente garanta, de fato, a visibilidade. Né? Então, por exemplo, enfim, a gente só reconhece o nome, muitas das vezes, o que está em algum documento, em algum papel. E é disso que os professores estão se valendo. Né? Mas não, no papel está escrito aqui, né, José Maria, não está escrito só Maria. Né? Então, eu acho que é importante, né, que se use. Né? Que, enfim, eu entendo que talvez por serem adolescentes, tem aquela questão da autorização, né, do responsável. E aí eu acho que é talvez encontrar dentro dos responsáveis possíveis alguém mais pró essa identidade, né, que auxilie nessa autorização de fato, né, para que a gente consiga, né, ocupar esse lugar. Né, eu sei que não é fácil, né, a gente está falando aí, né, eu não estou falando do meu lugar de fala, né, não sou uma pessoa trans, né, eu sou um homem gay, né, cisgênero, né, mas que estou no aspecto da ambiguidade de gênero, né, então assim, eu uso cabelo grande, uso roupas,
né, sempre nos tons, né, lidos mais como femininos, para criar essa dúvida, né, e né, ser chamado de ela muitas vezes, né, isso não me incomoda de maneira nenhuma, né, por entender que, né, assim como eu sou sendo lido dessa maneira, isso abre portas para que outras pessoas também, né, sejam lidas, né, da sua maneira de expressão também. Então, assim, acho importante que essa parte, né, seja de fato implementada, né, do nome social, né, e aí para pensar depois na questão da retificação do nome e do gênero no registro, né, para que a gente consiga ter acesso pleno, né, ao direito, né, porque muitas vezes esse não ocupar esse lugar permite esse tipo de opressão, né, de não vou dizer que você é a Maria porque o nome lá que está no papel é José Maria ou um outro nome, né, entendido como masculino, né, que gera constrangimento, que gera, né, um adoecimento também, né, considerando aí que, poxa, você tem uma identidade já em construção que não é aquela, né, designada ao nascer, né, pela sua família, né, pelo médico, enfim, pela sociedade, né, e aí não faz sentido, né, você que está já construindo uma identidade, né, num gênero oposto ao gênero do nascimento, né, e aí se manter ainda presa ao seu nome morto, como é dito na comunidade, né? Então, ficar presa a ele só gera ainda mais adoecimento e sofrimento. Então, né, eu aqui, né, acho importante, né, e aí é da onde eu estou falando, né, eu acho importante sim, né, que seja feita de fato essa retificação, e enquanto não é feita a retificação, a questão da adoção do nome social na documentação dentro do Instituto, né, para visibilidade de fato, né, dessa transição. Você falou muito tema sobre vestimenta e tal. No caso de escolas que pedem uma vestimenta feminina, uma vestimenta diferente, para os meninos uma vestimenta diferente. Nesse caso, como fica o direito das pessoas trans? Elas precisam optar pelo gênero que elas foram designadas ou o gênero que elas se identificam após a inclusão do nome social, principalmente no caso das pessoas adolescentes? Eu acredito que, por exemplo, se a gente conseguir ultrapassar a barreira da adoção do nome social, né, a gente precisa também, né, ocupar esse outro lugar, que é o da vestimenta do gênero em que você está identificada dentro do serviço. Né? Então, assim, se dentro da escola, né, já tem um nome social lá, né, uma identidade feminina, uma pessoa que foi designada, né, homem ao nascer, né, não faz sentido, né, aí, né, vamos dizer assim, a Priscila, né, que está agora sendo identificada como Priscila na escola, usar a roupa de menino, né, roupa de menino, entre aspas, a farda designada ao gênero masculino, né? Então, assim, poxa, a Priscila já conseguiu, né, o reconhecimento do gênero dela a partir do nome social, né, sendo reconhecido pela escola. Faz sentido ela ainda ter que ir, né, de calça comprida, de camisa, né, abotoada, ou enfim, qualquer outra farda que é identificada como masculino da escola? Não faz sentido. Então, eu acho que talvez o grande desafio seja chegar a esse lugar, né, que eu acho que é a origem da pergunta que você fez para mim anteriormente, né, de, mas a família não apoia. Então, assim, eu acho que é tentar, né, nos meandros e nas vielas e nas esquinas, tentar conseguir, de fato, né, alguém que possa, né, e aí fazer essa conversa em casa, né, eu sei que, de novo, não é meu lugar de fala, então, assim, né, eu tô falando dentro de uma possibilidade de ser tudo dando certo, mas considerando a história das mulheres trans, das pessoas trans no geral, a gente sabe que não é bem assim, né, que tem muita violência, tem muita negação e tem muitas vezes que as pessoas são expulsas de casa, né, pela família não reconhecer que o gênero em que elas se identificam, né, é como elas se identificam de fato, né? Então, assim, eu acho que pensando já nesse outro lugar de já ter conseguido isso, eu acho que a escola precisa, para além de reconhecer, né, a identidade de gênero, né, identificada por esse estudante, né, que não faz sentido também. Não, a escola reconhece que ela é a Priscila, mas ela tem que vir usando a farda masculina para a escola. Né? No caso de pais não só de adolescentes, pessoas trans em geral, tipo, a minha própria mãe, ela fala que se preocupa muito, que ela também não entende muita coisa, porque ela é nova nisso. No caso, em Manaus, existe algum atendimento fornecido para pais, assim,
pessoas trans, ou, sei lá, algo que eles possam conversar, saber, até ter contato com outros pais que estão passando pela mesma situação, no caso em Manaus, ou tem algum... Então, eu fiquei sabendo que está sendo construído um movimento de familiares, né, de pessoas LGBT, né, existe o movimento Mães pela Diversidade, né, que é um movimento, né, nacional de mães de pessoas LGBT, sobretudo mães de pessoas LGBT, entre elas de pessoas trans, né, então eu acho que para além do movimento social, eu acho que a gente precisa, né, reconhecer que não é fácil, não deve ser fácil para os pais, né, receber essa notícia, porque, enfim, ao nascer com a designação de gênero, existe toda uma expectativa do futuro, né, e eu acho que, enfim, né, qualquer coisa que rompa com essa expectativa gera estranhamento e desconforto, né, e aí é importante, né, que a família, né, busque entender, né, e aí, né, acho que o acompanhamento psicológico é importante para isso. Eu acho que o movimento social, né, nesse sentido, para apoio de famílias, acho que é importante para o entendimento que, enfim, né, e, de novo, nenhum de nós, né, saiu do armário, né, para sofrer violência, né, então, e a gente está, né, em risco de violência, né, seja, né, pela orientação sexual ou pela identidade de gênero. Então, acho que é importante que as famílias entendam que, né, o espaço da casa não precisa ser mais um espaço de violência, né? Então, muitas vezes eu me senti à vontade de expressar a minha identidade de gênero ou a minha orientação sexual no espaço da minha casa, né, me inibe de precisar fazer isso num outro lugar em que eu estou correndo risco, né? Porque a gente tem aí diversas situações em que os garotos, né, cis e trans saem de casa, né, para tentar fazer essa expressão de gênero e acabam sendo vítimas de violência. E a gente sabe que, de novo, a população trans é uma população que está em maior risco, né, de violência, sobretudo, né, homicídios, de maneira muito violenta, né? Então, nunca é um homicídio, né, não que são homicídios tranquilos, né, nenhum homicídio é tranquilo, mas a gente sabe que os corpos trans são muito mais violentados do que os corpos cis, né? Seja quando a gente for comparar, né, a violência que uma mulher trans sofre com a violência de um homem gay, por exemplo, né, são de violências de nível muito diferente, né? Então talvez isso seja uma coisa que talvez no caso da sua mãe, né, deixe ela amedrontada, né? Mas aí ela precisa, né, reconhecer que, beleza, se o mundo é perigoso, né, para todo mundo, né, é mais perigoso para pessoas trans, né? Mas aí a minha casa não precisa ser também um espaço de reforço de violência, né? Porque a gente sabe que muitas das vezes é também um espaço disso. Também, no caso tipo, de pais que estão... Pais de crianças bem menores, que estão vendo que o filho, a filha, não está correspondendo a uma expectativa de gênero, e pode ter, digamos, uma dúvida sobre ela ser uma pessoa trans e tal, a própria criança também ter essa dúvida, se ela é do mesmo gênero que ela se identifica. Nada. Como é feita essa identificação? Tipo, logo ela tem que procurar um profissional psicológico. Tem profissionais tipo, especializados aqui em Manaus para atender crianças que estão passando pela situação? Então, para crianças trans, eu não sei, né? Mas eu sei que já existe um movimento, né, dentro da psicologia de entender que a construção do gênero, ela não é uma coisa que surge, né, na adolescência pura e simples, né? Ela vai se construindo ao longo do tempo, né? Na infância já existem algumas expressões ali, né? Então acredito que é importantíssimo que a família, né, busque entender, busque ofertar a essa criança, né, o apoio psicológico, não, né, no sentido de cura, né? Porque eu acho que às vezes quando a gente fala de suporte psicológico, as pessoas acham que a gente está incentivando, né, algum tipo de cura gay, que é totalmente proibido na nossa atuação profissional, né? Mas é muito mais no buscar entender, né, se é só um jogo, né, de identificação, né? Porque uma coisa é você gostar de coisas femininas, né, você performar, né, por exemplo, não é porque você usa roupas femininas é que você é necessariamente uma mulher trans. Por exemplo, Pablo Vittar,
é uma drag queen, não é uma pessoa trans. Né? E existe uma diferença aí que às vezes não é entendida. Né? Então não é porque o menino gosta de brincar de casinha ou de brincar de coisas, né, identificadas como femininas, que ele necessariamente vai ser uma pessoa trans, né, feminina. Pode ser que seja, né, talvez no futuro se torne um homem gay ou não. Né? Então eu acho que é importante ofertar o serviço para tentar entender, né, o que é isso, o que está acontecendo, né, como é que ele está entendendo o mundo ao redor dele, né, e dela, né, para que de fato a gente ofereça, né, o apoio que é necessário até para pensar o preconceito, né, que muitas vezes essa criança pode estar sofrendo, né, por gostar das coisas tidas como masculinas ou como femininas. Né, porque a gente sabe aí que tem inúmeras histórias de meninas que gostavam de esporte, de futebol, de outras coisas, que não necessariamente se tornaram mulheres lésbicas ou homens trans. Né? Então, uma coisa é um jogo, né, e uma questão de preferência, outra coisa é realmente construção de identidade. No caso, tipo, a gente estava tendo muito discussão sobre pessoas não binárias, tratamento hormonal, e até sobre, digamos, um homem gay que ele faz tratamento hormonal. Tipo, no caso, isso seria, tipo, ofertado pelo sistema de saúde? Ou no caso de pessoas não binárias, tipo, não querem se certificar, trocar de nome, mas querem fazer o tratamento hormonal, isso seria ofertado pelo Condato das JAS e pelo sistema de saúde em si? Então, com relação a homens cis, né, gays, que queiram tomar a testosterona, por exemplo. Então, assim como a bupropiona, né, que é um remédio que é usado para controle de ansiedade, que ele só está disponível no SUS, Programa Nacional de Combate ao Tabagismo, né, os hormônios em específico, eles estão disponíveis, né, para alguns tratamentos específicos. Né? Então, por exemplo, ninguém vai receitar à torta e direito hormônio. Né? Hormônio é um processo químico, né, que altera em diversas funções no organismo. Né? E aí, enfim, não sou médico para falar com mais profundidade nisso. Né? Mas eu entendo que a oferta, né, da hormonização ela é feita para públicos específicos. Então, eu acredito que nenhum médico iria ofertar, né, para um usuário que não está dentro dos critérios, né, da política. A gente sabe que a política, né, de saúde integrada à população LGBT prevê o processo de hormonização para pessoas trans. E aí, pessoas trans na sua mais diversa expressão. E aí, todo mundo que não é trans, né, não estaria dentro desse espectro, né, de oferta de serviço. Nesse caso, tipo, mesmo sendo a população trans no geral, o que se enquadraria tipo, a população trans, tipo, mesmo que ela não queira retificar o nome, ela ainda se enquadraria nesse aspecto? Eu acredito que sim. Mas aí tem que ver, por exemplo, não quer retificar o nome, mas e aí precisa da avaliação, né? Porque, enfim, de novo, o processo de transição de gênero, ele não é, né, você chega lá no belo dia, não, quero ir lá, vou lá no PAN, né, você tem toda uma avaliação, né, assim como qualquer outro procedimento, né, que demanda uma mudança no corpo. Né, por exemplo, cirurgia bariátrica. Você não chega lá, né, não, quero fazer redução do estômago hoje. Né, tem todo um acompanhamento de saúde, de avaliação, de educação até, de entender de que essa mudança no seu corpo ela vai ser drástica, ela vai trazer coisas boas e ruins, né, como tudo na vida. Né? Então, assim, acho que é importante, né, fazer de fato essa adesão ao tratamento, né, buscar os serviços, né, que estão, o serviço, na verdade, que está disponível hoje, né, para que de fato você possa, né, ir sanando as dúvidas, né, se esse é o melhor caminho. Né? Eu acho que os serviços de saúde eles estão aí não só para a gente acessá-los, mas também para a gente poder tirar dúvidas. Então, por exemplo, a gente tem um processo muito comum que é a questão do silicone industrial, né, que é ofertado aí sobretudo para pessoas trans femininas e mulheres travestis, que é ofertado porque, enfim, o acesso ao silicone, né, às vezes é impossível por conta de renda e de outras coisas, e que acaba, né, sendo um caminho mais rápido para essa mudança corporal. Só que a gente sabe que muitas vezes é um tiro que sai pela culatra, né, que gera, né, lesões, e gera diversos níveis de adoecimento, né, no organismo, e que a gente precisa de fato, né, acessar isso, né, pelas vias, né, da saúde, né,
a partir né, da questão da fiscalização da vigilância, né, porque não é porque alguém está te oferecendo né, um hormônio ali que, de fato, a gente sabe que é aquilo. Às vezes é uma outra coisa que está sendo injetado no seu organismo, que gera dependência química, que gera outras coisas, gera outros níveis de adoecimento, né? Por exemplo, fazendo uma comparação bem esdrúxula, né, durante a pandemia tinha gente vendendo né, água de soro fisiológico como se fosse vacina, né? Então, assim, de maneira totalmente inadequada, não era, primeiro, não era o componente da vacina, né? Segundo, você estava vendendo um produto que não é vendido, né? A vacina ela é ofertada pelo sistema público de saúde, né? E terceiro, né, você tá burlando né, toda né, a fila do SUS de acesso, né, tentando burlar ali para ser vacinado logo. E aí, né, de que adiantou você pagar um valor X para uma pessoa que estava te vendendo um serviço que não é para ser vendido, né, e aí não adiantou de nada, né, não era vacina, né, era uma outra coisa. E assim como qualquer coisa que é vendida sem a fiscalização né, da vigilância sanitária, né, sem ser ofertado por um serviço adequado, né, porque, por exemplo, você vai na UBS e alguém chega lá e diz para ti, a gente tem hormônio aqui, e aí aplica uma coisa que você não sabe o que é, só porque foi um profissional de saúde que aplicou. Então, né, não está disponível dessa forma, né, então a gente precisa de fato né, passar por uma avaliação profissional né, que está realmente habilitado para isso, que está bem orientado, que está bem qualificado para isso. Né, e por isso que eu acho que é importantíssimo, né, em todos os casos, ir até o ambulatório para tirar as dúvidas que tiver. No caso, tipo, na comunidade em geral, a gente tem muito uma cultura, às vezes, de um indicar o hormônio que está tomando para outra. Aham. Isso seria, tipo, contra a lei? Seria um crime, tipo, indicar um hormônio para outro? Isso aqui funciona, tomando essa dosagem aqui. Seria algo, tipo, realmente criminoso tipo, de se fazer? Não sei se criminoso é a melhor palavra, mas é importante lembrar que a automedicação é completamente não recomendada, né, em todos os níveis. Então, eu estou com dor de cabeça, alguém puxa da bolsa né, uma dipirona, um outro remédio né, para isso, para esse fim. Não, mas às vezes a minha dor de cabeça não é necessariamente a mesma dor de cabeça que você teve. Não é porque é o mesmo sintoma que é a mesma coisa. Eu gosto muito de falar, com relação às questões de saúde mental, que a depressão ela não é catapora, né, que dá e passa. Né, é um processo cíclico. Né? Então, naquele primeiro momento vem, depois ela dá uma refreada, e aí depois volta um pouco mais forte. Então, não é porque, sei lá, minha vizinha também teve um episódio depressivo, ela tomou um remédio X, que aí por eu estar nesse espaço desse episódio depressivo agora também vou tomar o mesmo remédio, que vai ter o mesmo efeito, né? Porque cada corpo, ele reage quimicamente de uma maneira diferente. Então, assim, eu acho que não é legal, né? Eu entendo que muitas vezes é o caminho que é possível, né? Às vezes eu não me sinto à vontade de procurar o serviço, né? E a gente está falando aqui de Manaus, mas, por exemplo, a gente atravessou a ponte, não existe um ambulatório de diversidade de gênero lá em Tapauá, né? Lá na Cabeça do Cachorro, em São Gabriel da Cachoeira, lá em Parintins. Tem aqui só. Então, às vezes, uma mulher trans que está aqui em Manaus, né, fala com uma mulher trans lá em São Gabriel da Cachoeira e diz, não, eu tomei um remédio X e estou bem. E aí ela vai lá e toma um remédio Y, né, achando que é o X, e aí o tiro sai pela culatra de novo. Então, de novo, né, o atendimento né, profissional, ele precisa acontecer. Por mais que as nossas redes de apoio existam, por mais que né, seja numa boa intenção de ajudar, né, eu acho que é importantíssimo que a gente leve a sério a nossa saúde. Nesse caso de interior e tal, existe algum programa que, tipo, a gente tem muito atendimento agora digital, desde a pandemia tem muito atendimento online. Existe algum programa que uma pessoa tem de outra cidade poderia ser atendida aqui, até pelo Plano da Vida Reais, ou com um psicólogo daqui? Então, está sendo implementado o processo de teleatendimento na atenção básica. Né? O que vai ser isso? Então, um profissional de saúde, né, ele vai poder habilitar
uma chamada de vídeo com você, que é um usuário, uma usuária, em qualquer outro lugar da sua casa, você vai poder ser assistida por esse profissional. E não só o profissional psicólogo, mas também o médico, né, a enfermeira, o assistente social, a nutricionista, o fisioterapeuta. Né? Na pandemia, isso já aconteceu de maneira um pouco menos organizada, né? E aí a ideia é que se torne uma política pública. Né? Tem teleconsulta já regulamentada, telemedicina e tudo mais. Então, assim, o que tem faltado, na maioria das vezes, é realmente a oferta, né, desse serviço. Né? Legalizado ele já está. O que falta é realmente ele ser estruturado. Então, por exemplo, para a saúde mental, a ideia é que, por exemplo, os municípios que não têm atendimento psiquiátrico, né, tenham um serviço lá específico, né, para a oferta desse serviço, e aí não necessariamente o psiquiatra tenha que ir lá no município. Né, ele possa atender daqui de Manaus, de algum ambulatório especializado, né, ou de um outro espaço, né, e fazer essa mediação. Vai ter um profissional lá na sala com a pessoa, ela não vai estar sozinha, né, e aí vai ter esse médico atendendo ela da telinha lá, dando as orientações para o profissional que vai estar lá, provavelmente vai ser um médico, né, de família, um médico clínico geral, que ele que vai estar lá prescrevendo aquela medicação, que vai estar passando a orientação, né, física para o usuário, né, tendo esse profissional aqui de apoio, ou às vezes esse atendimento ocorra não desse médico da telinha com o usuário, mas do médico da telinha com um profissional médico do território, para que ele tire a dúvida que tiver com relação à prescrição, orientação, e aí ele faça já a conduta com o usuário. Por exemplo, aqui em Manaus a gente está tendo um processo de formação em saúde mental para os médicos de família, né, que tem acontecido no sentido de um profissional psiquiatra estar capacitando os profissionais médicos a entenderem o processo de adoecimento mental e de condução de cuidado. Então, porque a gente tem pouquíssimos médicos psiquiatras atendendo na rede de saúde. A gente tem nos CAPs, a gente tem alguns ambulatórios, como o Zeno Lanzini, por exemplo, lá na Zona Leste, né? Mas a gente não tem nas unidades básicas de saúde esse profissional de psiquiatria. Então, eu capacitando esse médico a fazer uma prescrição, uma orientação, a identificar um caso, eu já auxilio a esse paciente que está adoecido a não chegar não precisar ir para o ambulatório, aí ao CAPS, aí ao Centro de Saúde Mental do Estado. A mesma coisa precisa acontecer com as outras temáticas em saúde, sobretudo com essa questão da hormonização e transição de gênero. Óbvio que a gente não vai ter cirurgia de redesignação de gênero na UBS, porque não há espaço para isso. Mas pelo menos a oferta, e aí foi aquilo que eu falei no começo, né? A doutora Dária, ela tem sinalizado que é possível sim fazer hormonização a partir inclusive de medicações que a gente tem ofertadas aí, né, para a questão do planejamento familiar, entre outras coisas nesse sentido, que estão disponíveis lá na UBS perto da sua casa e que às vezes o médico que está lá não sabe que é possível fazer isso. Né? E aí talvez, né, o que falte realmente é iniciativa do governo do estado, do governo municipal, de que de fato essa capacitação aconteça para que esse serviço seja ofertado. E aí, de novo, acho importante, né, que as pessoas transocupem os espaços do controle social, dos conselhos municipais, do Conselho Estadual de Saúde, do Conselho Nacional de Saúde, para fomentar, dizer, ei, a gente precisa, beleza, a gente tem um ambulatório de diversidade, né, mas a gente não quer só isso, né? É que, como diz aquela canção, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente vai estar finalizando por aqui. Eu quero agradecer essa participação. Eu que agradeço pelo convite. E por todo o conhecimento que passou por aqui. E também agradecer ao apoio da Coordenação Geral de Comunicação Social, a Reitoria IFAM, ao IFAM, Campus Manaus Centro, ao setor de Psicologia do Campus Manaus Centro, que fez parceria com o nosso curso de Tecnologia e Produção Universitária, e a Rede Unida, ao professor Lira, que também fez a parceria com o setor de Psicologia, e também a turma de TVP 2022.